Muito boas noites. Cumprimento todos os dirigentes nacionais, quer do PSD, quer do CDS-PP, que aqui estão presentes, mas dirijo uma palavra muito particular de saudação a todos aqueles que se envolvem diretamente nesta disputa autárquica que aqui nos reúne hoje, a começar, evidentemente, pelo Ricardo Figueiredo, que é o Presidente da Câmara de São João da Madeira, que vai à procura das condições devidas para poder exercer o seu papel de Presidente da Câmara, e o último elemento da lista, o João Almeida, que a integra para simbolizar a união que, mais uma vez, os dois partidos comungam em São João da Madeira, colocando de lado quaisquer divergências ou papéis partidários para colocar à frente o interesse de São João da Madeira, como conseguimos fazer também com Portugal nos últimos anos em que tivemos a honra de governar o país. As eleições vão ter lugar no próximo dia 24 de janeiro e ocorrerão em simultâneo com as eleições presidenciais. Não levam a mal que, apesar de estarmos aqui todos reunidos para falar de São João da Madeira, eu possa dedicar as minhas primeiras palavras também ao país e às eleições que vamos ter para a Presidência da República. Como todos sabem, são eleições que não são disputadas pelos partidos políticos. A função do chefe de Estado pressupõe uma independência relativamente aos outros órgãos de soberania e também aos agentes políticos e partidários. Mal ficaria se os partidos não tivessem opinião sobre essas eleições e não tivessem uma opinião vincada sobre os candidatos que mais estão de acordo com a visão que temos do país e da própria Presidência da República, do papel que deve ser exercido pelo Presidente da República. Mas não são os partidos que vão a votos nas eleições presidenciais. Há uma razão para isso. É que os partidos candidatam-se aos governos, ao governo da autarquia, ao governo do país. É nos governos que se governa. Faz por isso sentido que os partidos se candidatem às eleições por via das quais nós decidimos o governo. Quando escolhemos um Presidente da República, não escolhemos uma pessoa para governar. Escolhemos o chefe do Estado. E o chefe do Estado deve colaboração a quem governa, à instituição do governo, colaboração e cooperação à instituição que decide das leis e que fiscaliza o governo, que é o Parlamento, cooperação com toda a sociedade e sendo alguém que é eleito diretamente pelo nosso voto, que não é escolhido no Parlamento, alguém que pode ser chamado a decidir sobre questões relevantes que estão sempre acima e além dos partidos. É, portanto, uma eleição importante. E não é demais, nesta ocasião, dirigir uma palavra a todo o país, dizendo que a escolha de um Presidente da República não é uma decisão secundária. Não é uma questão irrelevante. Não é uma questão que se deixe para a segunda volta ou para outras voltas. É uma questão que nos deve mobilizar civicamente e politicamente. Já tivemos na Presidência da República presidentes que souberam desempenhar este papel
de uma forma muito particular e aproveito hoje para aqui fazer um cumprimento muito especial para o atual Presidente da República, que está a concluir o seu mandato e que durante 10 anos, com a confiança dos portugueses, se soube colocar acima das questiúnculas partidárias e soube sempre, todos os dias, olhar para os governos com que colaborou, para o Parlamento com que teve de cooperar e colocar o interesse do país à frente de tudo, mas também já tivemos no passado presidentes que fizeram da Presidência da República um mandato de afirmação contra governos e contra os partidos. E não é isso, seguramente, que nós queremos que possa ser o resultado desta eleição presidencial. Queremos que desta eleição possa sair alguém que se afirme com independência, com autonomia, que possa colaborar com o governo que está em funções, ou com outro que os portugueses venham a escolher quando acharem que é tempo de mudar de governo, e esse alguém é, do nosso ponto de vista, Marcelo Rebelo de Sousa. Muitos gostariam que esta campanha eleitoral para a Presidência da República fosse uma espécie de segunda volta ou de desforra partidária. Eu diria até que muitos dos candidatos à Presidência da República parecem fazer gala em assumir-se como uma parte do país contra a outra. E vejam bem, eu, que fui escolhido nas eleições para chefiar o governo e que hoje lidero o maior partido da oposição, que é também o maior partido português com assento na Assembleia da República, sou o primeiro a dizer que o que espero do próximo Presidente da República é que não faça oposição ao governo, seja ele qual for, mas respeite sempre os órgãos de soberania e o interesse nacional. E é isso que eu sei que Marcelo Rebelo de Sousa fará, porque não será eleito para defender nem o PSD, nem o CDS-PP, mas para fazer uma magistratura acima dos partidos políticos. Deixem-me apenas insistir neste ponto. Muitas pessoas, por razões que nós respeitamos, fazem o seu cálculo político nas eleições e gostam de usar o seu voto não para exprimir uma vontade positiva, mas para sinalizar outras coisas. Ou porque não estão satisfeitas e gostam de assinalar o seu protesto, ou porque se sentem menos mobilizadas pelos atores políticos e gostam de sublinhar a sua insatisfação e também dar, de certa maneira, sinal da sua desmobilização. E pensam, muitas vezes, que esta maneira de sinalizar, fazendo o voto de protesto, às vezes votando em branco, outras vezes abstendo-se, que isso, na prática, não perturba muito o resultado final, que, feitas as contas, até gostariam que pudesse ocorrer. E acham que outros, na sua vez, acabarão por garantir que o resultado que desejavam, na prática, possa acontecer. Sabemos bem que nem sempre é assim e tivemos ainda recentemente a prova de que não é assim. Quantas pessoas no país, nas eleições legislativas, achavam que votar no Bloco de Esquerda
não era votar no governo, que estavam simplesmente a sinalizar a sua insatisfação, o seu protesto. E agora veem um governo que governa à medida do Bloco de Esquerda. Muitas delas hoje estarão arrependidas, mas agora é tarde. Agora o jogo já está feito. Que não aconteça isso nas eleições presidenciais, que aqueles que se preocupam mesmo com a eleição do chefe de Estado usem o seu voto, sobretudo para escolher o chefe de Estado e não para sinalizar outras coisas que podem fazer em muitas outras ocasiões. Que possam escolher a eleição do chefe de Estado com que deverão viver nos próximos 5 anos. E eu tenho confiança de que, se o fizerem, Marcelo Rebelo de Sousa será eleito à primeira volta. Deixem-me também dar conta da relevância da eleição que vamos disputar no mesmo dia, aqui para a Câmara de São João da Madeira. Nós temos, como disse muito bem o Dr. João Almeida, uma tradição de bom governo em São João da Madeira. E essa tradição, de certa maneira, foi interrompida neste último mandato em razão da falta de responsabilidade de quem, no Executivo, não se importa que o município fique para trás, que os sanjoanenses possam não ter o progresso a que têm direito a aspirar, desde que, com isso, consigam penalizar o Presidente da Câmara e o partido que tinha a responsabilidade executiva. Isso não é um jogo democrático sério. Fez bem o Presidente da Câmara, como disse o Dr. Castro Almeida, em não fazer de conta que estava a governar, quando não dispõe das condições para o poder fazer, de modo a preservar não apenas o programa com que foi eleito, mas também as condições para poder aplicar as decisões que toma. Quando nós temos uma situação de bloqueio, não devemos fazer de conta. Não podemos virar a cara para o lado. Não podemos colocar-nos a fazer contas de cabeça, a saber se ganhamos mais ou ganhamos menos, em denunciar uma situação. Quando a situação é insustentável, quando o Governo não está em condições de governar, quando um Presidente da Câmara não está em condições, no seu Executivo, de poder aprovar as deliberações que são essenciais para a sua terra, para os seus municípios, deve devolver a palavra ao povo. É, portanto, um ato de inteligência política, de coragem política, mas também de responsabilidade política, pôr termo a esta situação de bloqueio que se vive neste município e esperar que sejam os cidadãos a responder a este problema e a pôr tudo, como se costuma dizer em bom português, em pratos limpos. O Ricardo Figueiredo não precisa que o presidente do PSD venha a São João da Madeira enaltecer as suas qualidades, porque todos aqui e fora desta sala o conhecem bem. Sabem muito bem que é um homem que coloca São João da Madeira à frente de tudo, que apesar de ser um empresário bem-sucedido, de ser um homem com uma atividade intensa, que também colocou ao serviço dos sanjoanenses e do seu concelho, quer, por serviço público, acrescentar àquilo que São João da Madeira já conseguiu progredir ao longo destes anos. Merece, por isso, o nosso respeito e o nosso apoio. E eu fico muito satisfeito por saber que os dois partidos que partilharam responsabilidades de governo nos últimos anos estejam também imbuídos
desse espírito de responsabilidade acompanhando a sua recandidatura aqui em São João da Madeira. Eu tenho a certeza que, quando temos uma visão para o país, como aqui existe uma visão estratégica para o concelho, quando estamos despojados dos lugares e pensamos apenas no serviço que podemos prestar, quando sabemos que o nosso caminho não é de fazer de conta, não é de andar a pisar ovos, não é de manter aparências, é de fazer o que tem de ser feito e andar para a frente sem estarmos preocupados com o que se passa nas nossas costas ou com o que se passou nos anos anteriores, quando olhamos para o futuro e o que queremos é construir, é acrescentar, é ajudar a nossa terra, o nosso povo, o nosso país a andar para a frente, então não temos medo do resultado das eleições, ganhamos sempre quando atuamos com princípios, quando atuamos com ética, quando atuamos com responsabilidade. E foi isso que aconteceu aqui em São João da Madeira. Portanto, o resultado há de ser justo, há de ser aquele que São João da Madeira precisa para poder progredir. Permitam-me uma última parte da minha intervenção dedicada ao país. Porque depois todos queremos ouvir o nosso Presidente da Câmara de São João da Madeira, porque é por ele, por São João da Madeira, que aqui estamos todos hoje. Não é por outra razão qualquer. Nós vivemos hoje uma situação que é inédita no nosso país. Temos um partido que está à frente de um governo minoritário, mas sustentado numa maioria parlamentar que engloba o conjunto dos partidos que perderam as eleições. Nunca tinha sucedido antes. Já tinha sucedido partidos que ganharam as eleições com maioria relativa terem governos minoritários, às vezes sem apoio no Parlamento e que depois caíram. Governos de partidos que ganharam as eleições com maioria relativa, que procuraram apoios no Parlamento para executar o seu programa. Partidos que foram recusados nas eleições a governar em minoria, com a soma dos outros derrotados a suportá-los no Parlamento, é a primeira vez que acontece. Mas essa é a realidade. E é com ela que temos de viver. Já o disse noutras ocasiões, o país não pode andar a fazer eleições a cada 6 meses. O chefe do governo, o primeiro-ministro, o Dr. António Costa, disse no Parlamento e ao país que só deitaria abaixo o governo que ganhou as eleições se tivesse uma maioria alternativa, estável, duradoura e coesa. Eu deduzo, portanto, que como o anterior governo foi derrubado por ele e ele lidera um governo novo, que ele tem uma maioria duradoura, estável e coesa. Tem de ter. É da sua responsabilidade. E agora é com essa maioria que deverá governar. E o país avaliará o que vale esse governo, o que fará esse governo, que o país não escolheu diretamente, mas que, neste momento, é o governo que governa Portugal. Não esperem do nosso lado maus fígados. O que nos move hoje na oposição é exatamente a mesma coisa que nos movia antes no governo. É Portugal, é o progresso dos portugueses, é a recuperação da nossa economia, é a criação de mais emprego, é o combate às injustiças e às desigualdades sociais,
É isso que nos move. Era esse o programa que nós tínhamos para Portugal? Claro que, não estando no governo, não podemos executar esse programa. Mas mantemos a nossa visão sobre o país, do que é preciso fazer, de como é preciso fazer e de qual é o objetivo que queremos alcançar para Portugal. A diferença é que agora não nos compete responder por isso. Quem responde por isso agora é este governo. Eu não imaginaria nunca que um governo que se afirmou por oposição ao anterior achasse que tudo o que o anterior governo tinha feito estava bem feito. Mas confesso que tenho dúvidas que a grande maioria dos portugueses também pense que tudo o que o governo anterior fez estava tão mal feito que tem de ser desfeito à velocidade da luz. E aquilo que se passa é que hoje, a cada dia, a cada semana que passa, não é um governo a pensar no futuro que governa o país, é um contra-governo a pensar no passado e a desfazer o que o anterior governo fez, como que movido por uma ambição de regressar ao passado. Eu hoje gostaria de recordar que o passado nos trouxe muitos amargos de boca. O resgate a que o país foi sujeito não aconteceu por vontade de quem pediu o resgate. É sabido que quem pediu o resgate pediu a contragosto. Foi o engenheiro José Sócrates. Mas é inequívoco que se o pediu foi porque não tinha outra coisa para fazer. Tinha-se chegado a uma situação de insustentabilidade. É isso que queremos regressar? Eu espero que não. Deixem-me dizer-lhes. Tirar medidas de austeridade, que infelizmente no passado tivemos de decidir, não é uma questão de direita nem de esquerda. É uma questão de ser possível ou não ser possível. É assim. Nós tivemos de fazer muita austeridade porque não havia outra possibilidade. Nenhum governo decide medidas dessas por gosto. Retirar essas medidas depende das condições que temos no país. Dou-vos um exemplo. Nós cancelámos 4 feriados no país. Não foi para ganhar votos. As pessoas gostam de ter mais feriados. Quem não gostaria de poder ser mais rico trabalhando menos? Toda a gente. É isso possível ou não? Tem de se avaliar. Se as empresas resistirem bem a pagar salários mais altos, trabalhando menos e com isso gerando ainda mais riqueza, excelente, queremos todos. Quem não quer? Eu também quero. E fiz muito por isso enquanto estive no governo. Agora, o que se pode pensar de um governo que diz que a cada 3 meses se tem de aumentar os salários? Está a pensar no país ou está a pensar nos votos e nas eleições? É que já no passado vivemos um cenário destes. Nós hoje temos um governo que, na prática, remove a austeridade que os bons resultados que nós conseguimos alcançar consentem. Se hoje é possível abandonar alguma austeridade, foi porque o resultado destes anos de trabalho foi positivo, porque se fosse como em 2011, eles ainda eram agravados, não eram removidos. Mas isto não faz um governo para o país. Tirar a austeridade não faz o futuro do país. Para fazer o futuro do país é preciso ter empresas a exportar mais, as escolas a formarem com mais exigência e com mais qualidade,
sermos mais abertos ao mundo global, fazermos um pouco como muitas das empresas e do tecido económico que nós temos no Distrito de Aveiro e em São João da Madeira, conseguir, com inovação, com melhor organização, atrair mais investimento privado, produzir mais e melhor, ter o Estado a não complicar a vida das pessoas, deixá-las sonhar, mas sonhar e trabalhar com os pés assentes na terra, a transformar a realidade de cada dia numa realidade melhor. Nada se consegue sem algum esforço, nada se consegue conquistar sem determinação, rompendo com o comodismo e incomodando às vezes aqueles que estão mais acomodados. Um governo para gerir o dia-a-dia não é difícil. Um governo que prepare o futuro é uma coisa diferente. Posso estar muito enganado, mas julgo que não confundo o meu desejo com a realidade que me é oferecida todos os dias. O governo que eu vejo a governar não governa a pensar no futuro do país, não reforma nada em Portugal a pensar no futuro, só está a olhar para o passado e a olhar para as eleições. Tenho a certeza que os portugueses estão tão atentos como todos nós aqui ao que se está a passar. Desejam o melhor para o seu país e exigirão deste governo que governe a pensar no futuro. E se o fizer, ganhamos todos. E quando chegarem as eleições daqui a 4 anos, voltaremos a falar. Ninguém espera por grandes desgraças para ganhar daqui a 4 anos. Eu não espero. Mas, para que o país possa, nestes 4 anos, progredir, a política que precisamos não é esta a amostra de política que nos têm dado. O governo que arrepia o caminho e que começa a preparar o futuro, porque é isso que os portugueses precisam e aqui em São João da Madeira também. Concluo dando a minha convicção de que aqueles que aqui estão pressentem que o resultado das eleições daqui a uma semana será aquele que nós desejamos no nosso íntimo. E que quer o atual Presidente da Câmara, quer todos aqueles que estão envolvidos nesta disputa, merecem também. Quando se coloca a nossa terra e o nosso concelho e o nosso país à frente de tudo mais, devemos estar confiantes nos resultados. E eu tenho a certeza que o Ricardo Figueiredo está com todos os que estão nas listas candidatas, confiante de que o resultado vai ser uma grande vitória para São João da Madeira. Uma boa noite e um abraço.